Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a nossa rotina de estudo. A cada episódio, um convidado especial compartilhando com a gente um pouco do seu conhecimento para ajudar ainda mais a nossa produtividade. Eu sou a Isabela e tenho certeza que você, como professor ou estudante, já ouviu falar de autoavaliação, certo? Vem comigo que hoje vamos entender o que é e quais os benefícios da autoavaliação para a aprendizagem. Se você está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like e preparem seus comentários para que esse conteúdo alcance ainda mais gente. Hoje eu recebo a professora Marta Máximo e mestre em ensino de física pela UFRJ. Ela também é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Interunidades e Ensino de Ciências da USP. Desde 2009 é professora de física do ensino médio do Cefet Rio de Janeiro, campus Nova Iguaçu, onde realiza atividades de pesquisa e extensão no âmbito do Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências, o LAPEC. Professora, muito obrigada por aceitar um convite e vir conversar um pouquinho com a gente. Eu que te agradeço a oportunidade, Isabela. Para a gente começar esse bate-papo, o que é a autoavaliação? Então, Isabela, a autoavaliação é um tipo de avaliação que o sujeito faz de si mesmo ao longo de um certo processo que ele vivencia, por exemplo, ao longo do processo de aprendizagem. Essa autoavaliação, ela envolve sempre uma reflexão de modo sistemático que o sujeito deve fazer. Por exemplo, pode ser o aluno. Essa reflexão é sobre o desempenho nas atividades que ele está desenvolvendo, sobre sua aprendizagem, sobre suas potencialidades, suas dificuldades e também sobre formas de superar essas dificuldades. Muito interessante. E ela realmente traz benefício para esse processo de aprendizagem? Sim, no contexto escolar, a autoavaliação ela tem um duplo e importante papel. Ela tanto é importante para o professor como para o aluno. Para o aluno, é uma oportunidade que ele tem de se ver de fora do processo que ele está vivenciando. Ele pode refletir sobre esse processo de ensino-aprendizagem, identificar suas potencialidades, seus problemas de aprendizagem, suas dificuldades e formas de aprender que são mais adequadas para ele. É também um momento de avaliar se há necessidade de mudar a atitude, o comprometimento, o comportamento ou forma de estudo que ele, porventura, desenvolvia antes. Já para o professor, ele passa a ter um conhecimento da autoavaliação do estudante. E isso é fundamental. Por quê? Porque é muito importante saber e tentar compreender as razões que dificultam a aprendizagem, quais são as principais dúvidas daquele aluno e como ele se percebe nesse processo de aprendizagem. A partir dessas informações, o professor pode elaborar estratégias para mais bem auxiliar os alunos de forma mais completa, a fim de sanar as dificuldades que eles forem apresentando. E como que o professor pode utilizar a autoavaliação de uma maneira eficiente? Então, existem várias formas de utilizar a autoavaliação. Eu vou dar um exemplo de uma possibilidade de uma atividade autoavaliativa que eu tenho desenvolvido com os meus estudantes lá no ensino médio do Cefet do Rio de Janeiro desde 2009. E em que essa atividade consiste? Essa atividade autoavaliativa, ela consiste na escrita individual de uma autoavaliação. O que é essa autoavaliação? É um texto que o aluno escreve e que é solicitado a ele ao final de um certo período letivo, que pode ser um bimestre, um trimestre, um semestre, dependendo, né, da escola ou do curso e dos objetivos do professor com essa tarefa. Nessa atividade, os alunos devem escrever livremente um pequeno texto relatando suas impressões sobre as aulas, sobre as atividades de aprendizagem que estão sendo ministradas para ele, sobre o seu aprendizado, sobre o seu desenvolvimento naquela disciplina, enfim, eles devem apontar também conteúdos em que tiveram mais dúvidas, as suas principais dificuldades e ainda se eles conseguirem identificar quais foram as possíveis causas para esses problemas de aprendizagem. Caso o aluno deseje e consiga, ele pode também apontar caminhos possíveis para superar esses problemas que ele identificou. Essa é uma atividade bem aberta, que permite a livre manifestação dos estudantes, né? E ela também o estimula, ou os estimula, a reflexão sobre o processo de aprendizagem. E, além disso, ela é também uma excelente oportunidade para desenvolvimento da metacognição, que é um assunto sobre o qual eu já comentei por aqui em um episódio anterior do Conceituados. Esse episódio de metacognição tá ótimo. Para quem ainda não escutou, vale a pena voltar à nossa playlist no YouTube ou no Spotify e ouvir o episódio sobre metacognição também com a professora Marta. Bom, professora, a autoavaliação, então, ela deve ser corrigida, entre aspas, pelo professor? Então, a autoavaliação nesse modelo que eu comentei ali acima, né, e mesmo em outros
formatos, ela nunca está relacionada a um conjunto de respostas corretas que são esperadas dos alunos, né? Ou seja, eles não têm que atingir ou expressar uma certa resposta para essa autoavaliação, né? Por quê? Porque essa autoavaliação ela se alinha a uma forma de avaliação que é chamada de formativa. O que é essa avaliação formativa? É um tipo de avaliação que tem por objetivo ser um elemento educativo que ajuda na melhoria do processo de aprendizagem dos alunos. Ou seja, essa avaliação, ela não é simplesmente classificatória, né? Ela não só atribui uma nota ou um conceito para os alunos. Ela auxilia, ela visa, pelo menos, auxiliar o processo de aprendizagem. Assim, nesse modelo de autoavaliação que eu estou propondo, não teria sentido falar em correção ou em resposta mais esperada ou adequada da autoavaliação. No entanto, nesse exemplo de autoavaliação que eu mencionei, eu posso vincular algum tipo de pontuação para essa atividade que foi desenvolvida, né? Porque na escola ou mesmo na universidade a gente precisa, né, fornecer um conceito, fornecer uma nota. No entanto, essa pontuação ela é atribuída ao aluno pelo fato de ele ter feito a tarefa e não pelo conteúdo em si, ou seja, eu não vou dar uma nota baixa para o aluno só porque ele escreveu na autoavaliação que ele tem dificuldades, né? Ou seja, o fato de ele ter reconhecido as dificuldades dele é um ponto positivo que eu devo valorizar na minha avaliação, né, da autoavaliação do aluno. Ainda que não haja uma correção nesse modelo de autoavaliação formativa, essa autoavaliação deve sempre ser apreciada pelo professor, que deve dialogar com ela. O que isso quer dizer? Ele tem que comparar a impressão que ele tem sobre aquele aluno com a percepção do aluno sobre si, para ver se aquilo que ele de fato pensava que eram problemas para o aluno aprender são de fato dificuldades ou ainda se o aluno apresenta outras dificuldades, ou seja, às vezes o que o professor acha que é uma dificuldade ou um problema para o aluno não é compatível com aquilo que o aluno percebe de si. Então, por intermédio da autoavaliação, o professor pode verificar também se há mais aspectos, né, de dificuldade ou que envolvem ali a aprendizagem do aluno que ele não conhecia antes ou que não foram percebidos, né? E que se a gente não tem esse canal de comunicação com o aluno, o professor acaba não sabendo, acaba não sendo relatado pelo aluno essa dificuldade dele. Então, mesmo que não haja uma nota, mesmo não havendo uma correção, né, o professor sempre deve dar algum tipo de retorno, de feedback ao aluno, que pode ser de uma maneira individual, ou de maneira coletiva, dependendo da realidade de cada escola, né, do programa, do currículo de cada escola, dos tempos de aula, né, do tempo necessário para essa tarefa, de maneira individual ou coletiva, de forma oral ou escrita, o professor deve dialogar e comentar as apreciações do aluno sobre si, né, ou seja, o aluno fez um esforço grande de reflexão, de pensar aquilo que estava gerando problemas para ele e tudo, e o professor precisa contemplar isso e se manifestar diante disso, né, e ainda o professor pode e deve indicar possibilidades de superação das dificuldades que foram apontadas pelo aluno, né? E nessa comunicação pela autoavaliação, o diálogo deve estar sempre atento e ativo da parte do professor e da parte do aluno. Ou seja, a atividade autoavaliativa, nesses termos que eu estou colocando aqui, ela também pode ser um canal de comunicação entre o professor e os alunos. Em especial aqueles que são mais tímidos, que falam menos na aula, né, que se expressam pouco e às vezes para alguns alunos é difícil que o professor perceba se ele está acompanhando ou não, quais são os problemas que estão prejudicando a aprendizagem dele, porque às vezes são problemas de foro particular, questões familiares, né? E às vezes alunos que falam pouco ou que são mais tímidos, para esses alunos a gente tem dificuldade de perceber isso enquanto professor. A autoavaliação também é um veículo de comunicação para que às vezes o aluno não quer falar isso publicamente, porque pode ser uma questão de maneira constrangedora para ele, né? Então, para tentar ter acesso ao aluno e não gerar nenhum problema para ele, de ele expor alguma situação, esse veículo de comunicação que é a autoavaliação acaba sendo muito importante para que o professor possa conhecer a realidade dos estudantes, as suas dificuldades, que eles não manifestam por vergonha ou por outras razões, e, claro, poder ajudar o aluno, que é o mais importante, que é o objetivo da autoavaliação, esse caráter formativo que ela tem. E que excelente veículo, hein, professora? E só por curiosidade, existe a condição de proporcionar aos estudantes um momento de autoavaliação além de textos? Eu acredito que sim, né? Na verdade, você pode fazer alguns protocolos, alguns roteiros com aspectos que o professor gostaria de saber, de investigar se estão ajudando ou se estão prejudicando, por exemplo, questões familiares, conhecimentos anteriores, né, de matérias anteriores ou mesmo de anos letivos anteriores que podem estar ali faltando, né? Então, o professor pode construir um conjunto de hipóteses, vamos dizer assim, de aspectos que ele considera que estão influenciando, que são relevantes, ele pode fazer um formulário, né, alguma coisa, se o professor, de repente, fica pensando, né, às vezes, em algumas realidades, o professor ler um texto
pode ser alguma coisa que dificulte, né, o processo, porque às vezes o professor tem muitas turmas, tem muitos alunos, né? Então, como que ele pode fazer isso de uma maneira mais prática e, claro, dentro da realidade dele, né? Se ele tiver muitas turmas, por exemplo, ele pode pedir para restringir esse texto a um parágrafo, né? Porque ele, às vezes, não vai conseguir ler mais do que isso. Mas, em alguma realidade em que ele não consiga fazer ou que ele não considere adequado um texto escrito, né? Ele pode fazer um formulário em que o aluno pode marcar numa escala ali, pelo menos de 1 a 5, né? Em que o 1 seria que ele discorda completamente, ou o 5 que ele concorda totalmente com aquela afirmação. O professor poderia ter algum nível ali também de informação autoavaliativa dos sujeitos sem que fosse o texto escrito. Isso poderia ser pensado em turmas em que os alunos têm dificuldade de escrita, eventualmente, né? Ou ainda em alunos menores, enfim. Então, acho que é possível, sim, outras formas de autoavaliação que não sejam pelo texto escrito. No entanto, existe uma outra forma de autoavaliação que, às vezes, é muito utilizada, mas que eu acho que ela tem um pouco menos de potencialidade do que essas que eu estou narrando aqui para você e para todo mundo que está ouvindo, né? Que, às vezes, o professor solicita que o aluno se dê uma nota ou se dê um conceito e um número ou uma letra, né, relativo ao desempenho do aluno. Às vezes, se é só essa informação de dar uma nota, de dar um conceito, às vezes a gente fica, né, sem muita informação, porque alguns alunos vão, de fato, fazer uma avaliação crítica e vão dizer, olha, eu acho que eu mereço tal nota. Outros alunos vão ser, né, talvez não tão críticos assim, se dar uma nota para facilitar, né, o processo, porque aquilo vai ser somado e vai ser contabilizado, e isso vai ser bom para ele no futuro. Ou ainda a gente pode ter alunos que são muito, muito críticos, que às vezes mereciam uma nota mais alta, mas que se dão uma nota mais baixa por serem muito, muito críticos, né? Então, eu não sou contra ter essa nota, mas que caso haja essa nota, ela precisa ser justificada, né? Isso precisa ser dialogado com o professor, porque só o número em si, ele conta muito pouco sobre a trajetória, ele conta muito pouco sobre o processo. E aí, quando você tem a possibilidade de acompanhar pelo menos um pouquinho o processo, né? Se você não tiver como ler o texto de muitos alunos, porque você dá aula para muitas turmas, ou se você não tiver como fazer esse protocolo, né, ali com algumas hipóteses daquela turma que você acha que podem estar ali influenciando a aprendizagem, essa coisa de só colocar um número, eu acho que empobrece um pouco da autoavaliação. Então, caso as pessoas queiram trabalhar assim também, é sempre necessário uma justificativa, algum tipo de comentário, algum tipo de apreciação do aluno, para que o professor possa extrair daquele número, né, mais do que só um número somado na conta, porque a gente está preocupado justamente com, na perspectiva formativa da avaliação, que eu estava comentando sobre ela, é uma avaliação que ajuda o professor a auxiliar o aluno a aprender, né? Então, às vezes só um número, isso fica um pouco empobrecido, mas se eu consigo pelo menos pedir uma justificativa, né? Ou ainda desenvolver no aluno a capacidade de ser crítico, né? Dentro de certos limites, ali nem dizer que ele é muito ruim ou que ele é muito bom se ele de fato não estiver, né, nessa escala, são possibilidades também outras para além de escrita de um texto, mas que se a gente considera a avaliação formativa, são várias possibilidades que a gente pode ter de usar a autoavaliação. O professor pode criar outros mecanismos também, outras estratégias. Esse formulário pode ser em papel, pode ser feito em sala, pode ser feito ainda em casa, se for pela internet, pode ser feito em algum tipo de plataforma que permita fazer isso e o professor possa analisar isso de uma maneira até considerando a turma inteira, enfim, tem uma série de possibilidades hoje que a tecnologia fornece, mas o que eu deixaria de mensagem é, para o professor, né, que é o destinatário especial aqui do episódio, que é o que eu aprendo do meu aluno com esse material que ele está me fornecendo, né? E aprender do aluno significa o que eu sei dele a mais, que vai me ajudar a planejar as minhas aulas, a fazer as atividades de modo que eu consiga ajudá-lo. Excelente, professora. Eu concordo muito com a questão da subjetividade da nota se não houver uma justificativa e te agradeço por trazer tantas opções de ferramentas para autoavaliação, né? E onde que a gente pode acessar para saber mais sobre o assunto? Então, eu estou deixando aqui para vocês, no podcast, 2 indicações de artigos sobre autoavaliação e também sobre metacognição, porque isso às vezes aparece associado na literatura, em aulas de física e aulas de química no ensino médio. Eu acredito que isso possa inspirar os professores ou futuros professores, né, a poder utilizar a autoavaliação nas suas aulas. Se você gostou desse bate-papo, corre na nossa playlist e confira outros episódios com a professora Marta.
Muito obrigada por essa conversa, professora. Eu te agradeço em nome de toda a equipe Conceituados e de todos os estudantes e professores que acompanham o nosso podcast. Muito obrigada, Isabela. Deixa o meu contato de e-mail, que é o martamassimo@yahoo.com, não tem .br, é só .com, aqui no podcast, para quem quiser mais informações sobre este e outros temas que a gente desenvolve de pesquisa no Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências, o LAPEC, do Cefet Nova Iguaçu. Vida longa e ótimos episódios para Conceituados. É o que eu desejo para vocês. Muito obrigada pela sua companhia nesse bate-papo. Te espero no próximo. Conceitue-se também pelas plataformas de podcast. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.